Olá, saudações bactinianas a todos e a todas. Chegando aqui para mais um Entre Vozes. Hoje é o Entre Vozes 30. Muito feliz com essa estatística, né, que é super qualitativa, é muito gratificante já ter conversado com tanta gente, com tantas pessoas através aqui do Bactin Artista e do Entre Vozes. Então, muito obrigada a vocês que fazem parte aqui do canal e apoiam também a iniciativa. À medida que forem chegando, por favor, me falem se vocês estão vendo bem, se estão ouvindo bem também, né? Que é importante esse feedback. Então, fica aqui desde já o meu agradecimento a quem vai chegar ainda, que acompanha. Oi, Will, em seguidinha já vou te chamar. Seja muito bem-vindo. Aproveita, vai chamando os amigos, as amigas. Dispara o aviãozinho aí para mais pessoas, porque esse diálogo aqui com certeza é muito interessante, vai ser muito bom, muito edificante para todos nós, todos e todas. Então, só aproveitando esses minutinhos para chegar, né? Para chegar aqui no espaço, né? Como sempre, eu sempre trago uma contextualização de como é que funciona o nosso encontro. Então, a quem não conhece, o Entre Vozes acontece, no momento, pelo menos, todos os finais de semana. Eu estou aqui com um convidado, com uma convidada para falar sobre questões de vida, de arte, e a partir dessa conversa, com pitadinhas, né, com pequenas doses do pensamento bactiniano, a partir do que flui, né, a partir do que a conversa vai nos proporcionando também, a gente vai juntos exercitando esse olhar bactiniano sobre o que está sendo dito. Né? É um projeto que visa também trazer o pensamento filosófico de Bakhtin para esse lugar mais íntimo, né? Para que ele não fique só restrito à academia, como eu venho sempre reforçando. Né? E está sendo muito bacana o feedback de quem tem participado, seja como convidado, como convidada, seja as pessoas também que estão acompanhando, gostam de assistir e têm me dado um retorno muito bacana nesse sentido. Então, desde já fica o meu reforço, o meu agradecimento. E hoje o Entre Vozes 30 traz, né, um assunto que é bem delicado, um tabu, considerado um tabu. A gente está caminhando para que não seja mais assim, mas ainda é necessário falar disso, né, dessa forma. Então, hoje nós vamos falar sobre o machismo. A gente já vem conversando aqui no canal sobre esse machismo estrutural e como ele vai sendo reproduzido, vai sendo disseminado por nós, né? E hoje a gente vai entrar especificamente na questão do machismo quando ele também é reproduzido dentro da comunidade LGBT, que ele também, os gays machistas, né? Então, que também existem. Assim como tem mulheres que reproduzem, também existem gays que reproduzem esse machismo. E para conversar com a gente sobre isso, quem vai estar aqui é o Will. Antes de apresentar o Will e o Will vir e ele mesmo se apresentar e conversar com a gente, eu sempre gosto de pontuar antecipadamente onde é que entra Bakhtin, né? Vai entrar justamente no que ele fala sobre as vozes monológicas, né? Que nada mais é do que esse discurso ditatorial, impositivo, né? Esse impor verdades absolutas, né? Na tentativa de cessar o diálogo, de fazer cessar, de se mostrar intolerante à voz do outro, né? Negando essa heterogeneidade discursiva, essa pluralidade de vozes, né? Que existem no mundo. Então, obviamente, a gente vai estar exercitando outros olhares, mas esse ponto já é, né, crucial para a gente entender aqui onde é que o Bakhtin está entrando nessa esfera do nosso encontro de hoje, né? Então, o Will, que está aqui hoje com a gente, já estou chamando ele daqui a pouquinho, ele é bailarino, performer, também é ativista LGBT e integra o projeto Seja Homem, que já esteve aqui com a gente
em outros momentos, em outros encontros. Então é uma grande satisfação receber o Will agora para compartilhar as suas experiências quando é esse o assunto, né? Quando se trata desse contexto que a gente anunciou aqui. E aí, dois reforços que eu gostaria de fazer antes, propriamente, de a gente conversar, e provavelmente o Will também vai falar sobre isso, eu tenho reforçado sempre, por mais que seja sabido, o machismo é estrutural. E quando a gente diz que ele é estrutural, isso significa que ele diz respeito a todos nós, a todos e a todas, homens e mulheres. Porque todas nós vamos reproduzir em maior ou menor grau esse machismo, esses traços tóxicos, né? Que é o que o Will e o pessoal do Projeto Seja Homem já falou sobre a voz da masculinidade hegemônica, né? Que é essa que a gente reconhece com esses traços tóxicos, né? E que não é a única masculinidade, né? Então, existe toda uma pluralidade aí. Então, a gente precisa falar disso. E outra coisa é a questão do lugar de fala. Gente, eu andei, assim, participando de alguns eventos e eu também fiquei impressionada o quanto, muitas vezes, as pessoas não entenderam também, me parece, o que significa o lugar de fala, né? Então, se eu fosse tomar como base o fato de que eu não sou homem, eu não sou gay, eu não poderia estar fazendo esse diálogo, né? Para muitas pessoas que pensam dessa forma, né? Então é muito importante a gente situar que lugar de fala existe para que a gente possa tornar essas pautas, né, ainda mais visíveis, né? Eu não sou homem, eu não sou gay, certo? Eu não posso falar por eles, por quem é, porque obviamente eu não ocupo esse lugar. Mas eu posso falar disso, eu posso falar sobre isso, né? Só que para que eu fale bem, para que eu fale sobre isso e disso bem, né? Para que eu não reproduza também aspectos que não vão ser produtivos na nossa sociedade, eu preciso aprender, eu preciso ouvir, né? Então essa é a questão. E aí uma vez que a gente ouça e a gente aprenda, a gente pode falar melhor. E falar melhor, para mim, pelo menos, é eu mostrar que eu me importo, que eu não ocupo esse lugar de fala, mas não é pelo fato de eu não ocupar esse lugar de fala que eu não tô nem aí, que eu me importo e assim a gente pode se unir para que essas pautas, esses assuntos, essas situações, essas relações na vida melhorem, elas evoluam. Tá? Então, eu só fiz essa introdução para que a gente possa começar a partir daí. Então, agora eu vou chamar o Will. Já estou te chamando, Will. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Convide os amigos, diga se está ouvindo bem, se está ouvindo bem, que é bem importante para a gente esse feedback. Olá, Will. Oi, tudo bem, Mar? Olá, querido, tudo bem? Será que tá tudo certo aí na minha imagem, no meu som? Aqui para mim tá tranquilo, tô te ouvindo bem e também a imagem tá ficando mais nítida agora. Parece que tu tá chegando assim, uma entrada triunfal, sabe? Tá meio embaçado e tá ficando mais nítido. Gostei do efeito. Chegou performando já, adorei. Ai, que bom. É, muito bom. Will, muito obrigada agora que eu tô te enxergando. Obrigada pelo aceite, por estar aqui. E fica bem à vontade. Eu vou só te sugerir, né? Obviamente, a gente começar, tu segue o que tu quiser. Tu que manda aqui, tá? Mas uma das coisas que eu fiquei pensando para esse nosso início era justamente, claro, que tu te apresente, né? E também queria ouvir de ti, dentro dessa tua apresentação, o que para ti é ser gay e dividir, compartilhar com a gente essa visão do que é. E como é que foi esse processo da tua relação contigo mesmo, em relação à tua orientação sexual, né? Contigo mesmo e com as outras pessoas, né? Da tua família, teus pais, enfim, as pessoas próximas de ti. É isso. Pode ficar bem à vontade. Não precisa ser nessa Tá, ordem, ok. tá? Tá bom. Eu sou o Will Neves, né? E
Eu tenho 35 anos, né? Então, se a gente for colocar a gente lá nesse contexto, uma pessoa de 35 anos nos anos 80, crescendo nos anos 90, nos anos 2000, eu passei por diversas dificuldades na descoberta de ser gay, né? Hoje eu sou artista, eu sou cabeleireiro, trabalho com cabelo, é o meu ofício agora, né? E também desenvolvo apresentações, dou aula de dança, então estou sempre inserido no meio artístico. E esse meio sempre também é um pouco mais, deixa eu ver, aberto a essas coisas, né? Só que, contando um pouco da minha história, eu penso que, por eu sofrer muito da homofobia desde muito pequeno, desde os 3, 4 anos, eu sempre fui uma criança que apresentava muito feminilidades e tudo mais, então eu meio que é, fiz um apagamento da minha sexualidade até os 18, 19 anos. Então eu vivia um apagamento dessa sexualidade. Eu não vivia a minha sexualidade plena quando começou a minha adolescência, né? Por causa da homofobia internalizada que eu... Internalizada não, né? A homofobia que eu recebia do mundo, né? Então, até meu pai mesmo falava, quando eu tinha uns 2, 3 anos, falava, ih, esse menino não sei não, vai ser gay. E minha mãe absorvia daquela forma, falando assim, não, você que tá com vontade de dar o cu. Então você tá falando com o do menino aí, né? Na verdade não era uma vivência perto do feminino, ainda nem tinha sexualidade, né? Então a minha primeira vivência foi assim meio estranha, porque a família meio que via aquilo de uma forma não natural, né? Então a minha primeira vivência foi isso. Então eu acho que e também na vizinhança também, né? A vizinhança me hostilizava muito, né? Eu tenho até um texto que eu tenho publicado no meu Facebook, quem quiser conferir aí, que fala dessa criança viada que cresce e que é hostilizada desde criança por gostar de divas, por performar uma feminilidade, por não absorver esse mundo masculino do jeito que todos os homens normalmente, o que é normal a se ter, né? Então, eu nunca fui uma criança muito masculina, eu sempre fui uma criança perto do feminino. Então, até os 18, 19 anos, eu meio que deixei a sexualidade meio de lado, até me apaixonar pela a primeira vez. E aí eu vi o que era, eu falei assim, putz, agora mesmo eu sou gay. E aí eu me peguei nisso, né? Putz, eu sou gay, eu sou tudo aquilo que me acusavam a ser, como se fosse uma acusação, como se fosse ruim, né? Se Aquilo que me confirma, acusavam né? que eu era, isso, aquilo que me acusavam que era, eu realmente sou. Então eu passei por esse momento. Acho que eu tive até um pouco de depressão nessa época, por me descobrir aquilo que todo mundo que me apontava, né? Então, me apaixonei. Inclusive, uma das primeiras pessoas a saber que eu era gay foi a pessoa que eu estava apaixonado. A primeira foi uma amiga e a segunda foi esse rapaz que eu estava apaixonado. Então, eu acho que eu passei por uma fase assexual antes de me descobrir LGBT, antes de me encontrar enquanto gay, né? Então, é nesse contexto que eu venho, né? Muita homofobia interna, assim, até os 18, 19 anos, eu não me aceitava porque eu tinha essa homofobia interna. Não, eu não posso ser o que todo mundo me acusa ser, porque todo mundo apontava como se viado fosse uma coisa ruim, como se fosse um palavrão, como se fosse uma coisa ruim. E até mesmo ao meu redor, mesmo eu não tinha ninguém que me falasse assim, ah, ser gay é bom, né? Porque eu não tinha exemplos de ser gay no meu bairro. Tinha um vizinho gay e eu era muito distante dele. Não tinha conversas, não sabia como era o cotidiano, não sabia como era tudo isso ao redor da comunidade LGBT, né? Então eu só vim a me reconhecer como LGBT quando eu me apaixonei mesmo pela primeira vez. E aí depois entrei em contatos com grupos LGBTs e me tornei também ativista da causa LGBT depois de trabalhar 8 anos com um projeto que chamava Projeto Purpurina, que é uma vertente do projeto GPH, que é Grupo de Pais de Homossexuais. Então eu trabalhei 8 anos sendo voluntário na causa LGBT
dentro desse projeto que hoje não existe mais, só existe o GPH, não existe mais o projeto Purpurina. Uhum. Deixa eu só te Então, mais ou perguntar menos uma nesse contexto que coisa, eu venho. Will, deixa eu só te, antes de eu comentar sobre isso que tu tá falando, tu tá de fone, que eu não tô vendo se tu tá de fone ou sem fone. Não, Tu não tá tô de fone, sem? tá? Tu tem Tô, fone? tá aqui do lado, se você quiser coloca. Tenta pra ver como é que fica pra gente, porque a tua voz tá agora tá cortando. Cortado. Vamos dar uma tentadinha, ver se melhora. E o pessoal que for chegando, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. E aí o Vê aí se pessoal tá vai nos melhor. dando um. Ah, eu acho que agora tá melhor. Tá, Acho que é que agora. daquela vez a gente tentou sem fone porque tava Foi o melhor, né? contrário. Foi o contrário, é assim, coisa séria. O pessoal vai dando um feedback, se tá tudo bem. Will, isso que tu falou é muito louco, né? Como se torna difícil realmente ser quem se quando nem dentro do nosso próprio seio familiar, né, com as pessoas próximas, existe o acolhimento, né? E acolhimento que eu digo de tratar com naturalidade, né? Então, o normal pra gente é justamente é, observar essas falas, esses comportamentos como naturais, né? Então, realmente, tu tinha essa referência, né? De que para ti já era, de antemão, tu já sabia que era uma coisa ruim. Acho que sem nem mesmo saber de fato o que que era, que nem tu disse, assim, foi depois, né? Depois, quando eu me dei conta, né, que eu estava apaixonado por uma outra pessoa e que eu vi, bom, agora se confirma o que eles falaram, mas aí já foi criado toda uma carga negativa em cima disso, né? E, Uhum. e também me lembro quando tu falou do caso da tua mãe, quando ela, né, quando falavam em relação a ti, né? Ah, não sei não, que nem tu falou agora, não sei não, vai ser gay, vai ser viado, né? E a tua mãe foi na tua defesa, né? Que eu não me lembro exatamente o que ela falou, mas ela reagiu, né? Como é que foi que ela disse? Que eu acho que foi, tu Ela disse, comentou, né? ela disse meio assim, pro meu pai, né? Porque uma das primeiras pessoas a indagar que eu era gay foi o meu pai. Então ela disse mais ou menos assim, você que tá com vontade de dar o cu aí, tá falando do menino, né? Então Uhum, é esse aspecto de falar de uma defesa, assim, ainda falando assim, de uma forma ainda, você tá falando sobre si, né? Ainda nem tá enxergando o menino muito, né? uhum, Essa não polidez do lidar com as coisas, né? Eu acho que, tanto pelo meu pai, se você está enxergando que a uhum, criança é diferente, por que você precisa hostilizar a criança que é diferente, uhum, né? E minha mãe também, nessa forma de defender, hoje, conversando com a minha mãe, ela fala, não, eu estava te defendendo, eu entendi que ser gay não era uma coisa errada, né? Eu converso com ela sobre esses episódios, né? Ela fala assim, não, você não entendeu o contexto dessa história, né? Ela fala, eu queria te defender porque eu não enxergo como uma coisa ruim, uhum, mas que teu pai estava fazendo de uma forma ruim, né? Mas eu acredito que é muito difícil criar uma criança que seja diferente do que todo mundo espera, né? Então é muito difícil criar um mecanismo onde que seja fácil falar sobre essas coisas, mas eu acho que falar mais sobre essas coisas, sabe? Falar sobre mais as diferenças do que é uma criança, de como que é uma criança, e falar o que não é masculino, feminino. Por exemplo, a gente separa muito, né? Desde hoje, por exemplo, eu tenho um ódio dessa coisa de, vamos fazer como é que quando tá grávida e faz esse negócio de revelar quem é a criança, sabe? O chá de sim, bebê. sim. Nossa, aí aquela coisa de tornar o azul e o rosa, Azul e nossa, rosa, tá tão eternos. ultrapassado para mim que aqui, quando eu vejo eu falo assim, gente, como é que ainda podem fazer uma coisa dessa, né? É. Eu Então, tenho ainda sempre separar o que é, né? é, eu tenho Pode sempre falar. falado aqui quando a gente acaba tematizando essas questões, né? Esse é um exemplo clássico já, né? Que desde que o mundo é mundo, a mulher está grávida, vai revelar, né, o gênero, rosa, menina, azul, menino e mais, amarelo e verde são cores neutras, né? Que é outra Uhum. outra coisa também que não faz o menor sentido, né? Então, assim,
A gente precisa rever esses comportamentos, não é porque a gente já nasceu entendendo e vendo que isso acontecia que significa que é bacana, né? Então, a gente pode rever. Hoje, em 2020, a gente já está em condições de rever essas posturas, né? Esses comportamentos. E aí que eu acho que é o grande pulo do gato, são nessas questões, nesses detalhes. Por exemplo, o exemplo da tua mãe, que a gente falou aqui, ele é fantástico, porque mostra mesmo quando a gente tem intenção de ajudar, o quanto a gente também acaba reproduzindo, né? No intuito de te defender, ela foi defender, mas ela também nisso acabou mostrando a imagem justamente machista, né? Também acabou respondendo dessa maneira, mesmo sem querer, não era o objetivo dela, né? Mas é isso. E aí a importância da gente trazer para essa reflexão, né, do quanto muitas vezes isso acontece com a gente no nosso dia a dia. Quantas vezes a gente... É claro que existem pessoas mal intencionadas, que são preconceituosas mesmo e fazem total questão de exibir isso, né? Mas existem pessoas que, como nós, né, que se a gente erra, não é propriamente porque a gente quis, mas é porque a gente vive nesse mundo, nesse sistema, a gente aprendeu assim, então foi aquilo que eu falei lá no início, né? Em algum grau, homens e mulheres vão reproduzir esse sistema, né? Então, a importância de a gente estar aqui conversando sobre isso, porque a gente só vai se dar conta desses detalhes no momento que a gente dialoga, no momento que a gente fala sobre o que a gente sente, né? Então, sabe que eu me lembrei aquilo que a gente falou sobre os MGTOW lá. Tá dando maior repercussão, porque eu deixei um comentário lá e aí tem homens respondendo, mulheres respondendo, uma série de coisas. E eu gosto sempre o que eu tenho notado, assim, ó, e que, claro, outras pessoas com certeza já se deram conta disso, eu não sou a única, mas para desabafar um pouco aqui, o que eu fico impressionada é como homens e mulheres que não estão juntos com a gente nesse processo de reeducação, para que a gente não se veja como inimigos e disputando um lugar, porque isso para mim não faz sentido, né? Como muitas vezes homens e mulheres tomam por base justamente comportamentos daí de mulheres que reproduzem esse machismo para justificar o porquê que o movimento antifeminista não presta, como ele é uma seita, como ele é algo do mal, como as mulheres são discriminatórias e horríveis, né? Então, assim, gente, estudem, a gente tem que, assim, ó, precisa estudar, a gente tem que aprender sobre isso. E aí a importância, né, da fonte, a importância de a gente ver da onde a gente está bebendo para embasar os nossos posicionamentos. Porque realmente, se eu for num site, assistir um vídeo em que uma mulher ou um gay, qualquer outra pessoa está reproduzindo esse comportamento, o meu argumento não está legal. Ele não está embasado no que de fato corresponde, condiz com o que o movimento feminista vem proporcionar para todos nós, né? Então era só isso assim, que eu queria desabafar, porque, gente, é impressionante. É impressionante. Falando sobre isso, por exemplo, se a gente fosse fazer um recorte do mundo, por exemplo, LGBT, a gente, por exemplo, hoje a gente está trazendo como um recorte o machismo na comunidade LGBT, que a gente ainda não conseguiu ainda abordar, até agora a gente ainda não falou sobre isso, né? Mas se a gente, por exemplo, fosse fazer um recorte, a gente podia recortar vários homens machistas dentro da comunidade LGBT, vários gays machistas dentro da comunidade LGBT, ou até transfóbicos, né? É porque quando a gente, por exemplo, essa sigla LGBT, todo mundo acha que são pessoas desconstruídas, que estão longe do formato machista e misógino da sociedade, né? E na verdade não. Muito dentro da comunidade ainda se fala muito, ainda se discute muito, porque nós ainda reproduzimos muitas falas e muitos jeitos machistas e misóginos dentro da comunidade LGBT, né? Então, se a gente for, por exemplo, colocar nesse recorte do MGTOW, que é esse movimento
de homens que estão se afastando das mulheres, né? Que a gente ainda não falou muito aqui, né? Porque o MGTOW é esse movimento dos homens quererem estar mais próximos só de homens e distanciando das mulheres, desse afeto feminino, né? Então, se a gente for colocar só esse discurso machista dentro da comunidade LGBT, a gente vai achar que todo mundo é machista e LGBT dentro da comunidade, né? E não é, na verdade. Exato, e não existe uma parcela, eu acho que existe uma parcela da comunidade que ainda não está discutindo, né, certas coisas, né, sobre determinados assuntos. E existe isso dentro da comunidade hétero e existe isso dentro da comunidade LGBT. São pessoas que estão totalmente aquém desse discurso ou dessa nova... de estudar novas possibilidades de viver, né? Sei lá, de construir novas possibilidades, né? Sim. Quando a gente conversou da outra vez aqui, eu me lembro que eu até coloquei nas referências um vídeo que eu gostei bastante, que foi aquela da psicóloga e também pesquisadora, que fala lá sobre a casa dos homens, né, e os grupos de WhatsApp envolvendo os homens que se trocam as mensagens, e ali circula justamente essa discriminação às mulheres, né, enfim, a misoginia e tal. E eu me lembro que ela aborda isso, embora não seja ali o enfoque, né? Ela frisa muito essa questão, né? Que a comunidade gay, né, e LGBT é profundamente misógina, né? Então, aquele pensamento de que a gente muitas vezes tem de que o gay, né, o homem gay, vamos colocar assim agora aqui, ele não é. Ele não pode reproduzir isso porque ele é gay, né? E eu acho que isso é bacana da gente... que daí ela vai reforçar bastante, né? Que subverter a orientação sexual não significa subverter o dispositivo de gênero, né? E aí a importância de a gente verificar isso. Então ela dá ali os exemplos, né? Por exemplo, um homem branco, hétero, pode se juntar com um homem gay e praticar essa objetificação feminina, né? Uma mulher passa, gostosa, maravilhosa, né? E um homem... Como é que foi que ela disse? Eu até anotei aqui os exemplos que ela deu. Vamos ver, só para eu não me perder aqui. Tá. Eu anotei outros exemplos. Mas, assim, o que ela diz até para eu não me demorar aqui, porque o que eu quero é conversar contigo, né? É assim, o que une, a moral da história é o que une os homens, de modo geral, independente se homossexuais ou héteros, é essa misoginia, é essa objetificação da mulher e das características femininas, né? Então ela vai falar justamente dos gays, né? Quem é que sofre mais, né? Quem é que é tido como o pior? São os gays afeminados, né? Então os bichinhos. Que se aproximam dessa feminilidade, né? Então a gente tem o repúdio, né? Justamente o repúdio às mulheres, está aí refletido, né? E refratado, pensando em Bakhtin. E também as características femininas, tudo que remete de alguma forma a esse mundo feminino, essa vulnerabilidade, a fragilidade ou mesmo a sensibilidade é encarado coisas de mulher, né? Então aí a gente tem o mais homem e o menos homem, né? E aí eu ia te perguntar... Exato. E é aí que eu gostaria que tu falasse um pouquinho como é que tu percebe esses sintomas, porque é uma doença, né? É até bom chamar de sintoma, porque é uma doença, né? Então, como é que tu percebe esses sinais, esses sinais todos sendo reproduzidos, né? Nem no nosso título aqui da nossa live, né? Práticas e sofrimentos, né? Porque é relacional, quando a gente pratica, o outro sofre, mas nisso a gente também está sofrendo, né? Então, tá sempre junto a prática do sofrimento, de alguma maneira, a meu ver, né? Fala um pouquinho, Will, sobre como é que tu percebe isso, assim, nesse contexto. Falando sobre isso, a gente vê o quanto... quando a gente absorve, por exemplo, dentro
dos discursos de masculinidade dentro do Seja Homem, por exemplo, quando eu entro como homem gay, todo mundo fala assim, nossa, mas existe ainda LGBTfobia, existe machismo dentro da LGBT, da comunidade LGBT, né? Fala assim, nossa, existe muito, existe gordofobia, existe tudo mais, né? E a gente não pode esquecer que ainda dentro da comunidade existem homens brancos ainda querendo se impor dentro da comunidade LGBT, né? Então, quando a gente, por exemplo, a gente entra num aplicativo, o Grindr, Tinder, essas coisas, a gente vê ainda muito comum homens escrevendo não estou e nem me interesso por homens afeminados. Tipo, afastando os homens afeminados do desejo, né? De estar desejando homens que se aproximam perto da feminilidade, né? E outras coisas como, por exemplo, frases homofóbicas que ainda acontecem no meio gay, como, por exemplo, o repúdio à vagina, ao repúdio ao feminino, né? Dando muito ênfase ao falo, né? A vagina não é uma coisa desejável, como se não existissem ainda homens gays que são trans, por exemplo, homens trans que são gays, né? Então, você ainda vai ter que ter desejo por uma vagina, porque aquele homem ainda é homem, né? Ele tem uma vagina, né? Então, tirando possibilidades de mundo, só colocando falo com o ato do desejo, né? Então, tem muitas coisas que ainda são reproduzidas dentro da comunidade LGBT que estão ainda nem discutidas pela grande maioria, por exemplo, pelos homens brancos dentro da comunidade LGBT, né? Por exemplo, eu sou um homem branco e tive que aprender muito sobre isso, né? Então, são discussões que ainda não rebatem dentro da comunidade LGBT, né? Colocar o masculino como primeiro, né? Então, tem muitos homens que colocam ainda como corpo masculino superior, né? E o nojo a tudo que vem, o que vem se aproximando do universo feminino, né? E também outras coisas também dentro do discurso das divas, por exemplo, colocar uma diva como melhor que a outra, colocando a rivalidade feminina ainda, dando vazão ainda a essas coisas, sendo que as mulheres dentro do mundo artístico vêm tentando combater muito isso, né? De divas não competir com outras divas, e muitos gays afeminados que gostam muito dessa vertente do mundo das divas ainda coloca muito em voga, tal Lady Gaga é melhor que Beyoncé, e Beyoncé é melhor que Adele e tudo mais, e ainda colocando uma rivalidade dentro desses mundos, né? Então, existem muitos dessas coisas que acontecem ainda na comunidade LGBT, né? E também ao culto ao corpo também, né? Muita coisa do machismo fala da gordofobia. A gente pode lembrar, por exemplo, o caso da Cristina Aguilera, que ficou gorda e todo mundo, nossa, como ela tá gorda, não quero mais escutar as músicas dela. Então, são muitas coisas que ainda acontecem dentro do universo que ainda precisam ser discutidas e precisam falar assim, não, gente, isso não... A gente precisa rever esses comportamentos e precisa ver o que acontece, né? Por que você está odiando tanto o corpo de uma mulher, né? E se ela tá gorda, o problema é dela, né? E a Rihanna, um pouco tempo também ficou um pouco mais feinha, todo mundo questionando se estava grávida, se não estava grávida, né? Então, esses questionamentos quanto ao corpo da mulher ainda acontecem muito no meio LGBT. Então, todo mundo acha que todo mundo, só porque está na comunidade LGBT, está livre dessas questões que ainda acontecem no mundo hétero, né? No entanto, que a sigla vem se mesclando e vem se diferenciando ao longo do tempo por causa disso, né? Antes era GLS, e aí o G estava na frente e todo mundo falava G, 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 os gays, os gays, os gays, né? E aí colocaram as lésbicas na frente para a gente discutir mais coisas sobre as lésbicas e tudo mais. E hoje em dia eu acho que a gente ainda não discutiu coisas sobre as lésbicas, mesmo elas estando ali na frente, no L, né? E as T também, muito preconceito vem com relação às transexuais, né? Os homens gays sempre afastando essa relação com as mulheres trans, com os homens trans. Então, tem muitas questões ainda que a gente pode discutir, mesmo dentro da sigla, e que é muito difícil. Por quê? Por causa desse machismo incutido na sociedade, né?
a sociedade ainda é muito carregada disso, e a comunidade LGBT não foge disso, né? E tem ainda falta muita sororidade, que nem no caso das mulheres, né? Essa palavra ainda, ela carrega muita força dentro do mundo feminista, né? Então, as mulheres estão ainda tentando carregar dentro do movimento feminista, trazendo muitas mulheres para essa palavra, que é muito forte, para mim é muito forte, falar de sororidade, né? Vem aqui, vem compreender o que cada mulher tá pedindo, né? Que nem, por exemplo, nos últimos anos, a causa da mulher negra é muito diferente da causa da mulher branca, né? Então, dentro da comunidade ainda precisa haver muitas dessas questões. A causa do homem gay negro é muito diferente da causa do homem gay branco. A causa do homem trans, da mulher trans, é muito diferente daquele homem branco. Então, esses reconhecimentos ainda são muito, para mim, ainda são muito atuais ainda, muito em vogas. A gente precisa discutir muito sobre essas coisas para que as siglas consigam se conversar e ainda as siglas consigam se empoderar para receber ainda apoio da comunidade hétero, sabe? Eu acho que são coisas que a gente precisa discutir muito. E é o que eu falei ali também no início, com a questão do lugar de fala, né? Porque se eu não ocupo esse lugar, ok, mas é para que eu, a partir desse diálogo com quem ocupa esse lugar, eu possa me juntar a essas pessoas para dizer assim, a gente se importa e não tá tudo bem assim do jeito que tá, para que a gente possa construir um outro mundo assim mais respeitoso, com mais liberdade, com mais respeito, né? E eu acho que é essa sacada que as pessoas precisam entender para não se eximir, né? Porque senão a gente cai naquela má interpretação do lugar de fala. Não, então se eu não sou homem, eu não sou gay, eu não posso falar. Quando eu fiz o comentário, por exemplo, lá nessa discussão sobre os MGTOW, teve homens que falaram, você não é homem, você não pode falar, né? Então, assim, quando são vocês mulheres, não é isso que vocês dizem, então o que vocês querem aqui? Só que aí já está pegando uma imagem totalmente deturpada. As mulheres que estão falando isso também não são as mulheres que estão engajadas de fato e apropriadas do que significa o movimento feminista. Elas não vão reagir dessa maneira, né? Então, assim, precisa muito cuidado, né? É muito delicada essa questão. Então, a importância de a gente filtrar aquilo que a gente escuta e ter esse senso crítico, né? Mas também como fazer isso se a nossa sociedade ela não nos prepara para isso, né? Então, justamente para esse refinamento, para esse, né, como tu diz, né, tu era uma criança sensível, num mundo que não vê a sensibilidade de um menino com bons olhos. Isso é erro, isso é problemático, né? Então, a questão lá que a gente já falou, dos homens não poderem nem se expressar através do choro, isso é muito cruel. Isso é muito castrador, né? No sentido, assim, como, né, gente? Então, muitas questões aí. Eu até separei várias coisas aqui, vários aspectos, né? Que tu já foi falando, muitos deles, né? Eu fui assistir alguns vídeos, assim, e um deles é do canal Matando o Matheus. Não sei se tu conhece, provavelmente já deve conhecer. Matando o Matheus da Grito. Matando o Matheus a Grito. E aí ele fala justamente, né, ali em alguns dos vídeos que eu assisti, justamente essa questão do padrão corporal imposto, né? O padrão de beleza imposto às mulheres, que é uma coisa que a gente não pensa que vai estar circulando, né? Na comunidade gay, LGBT, a gente pensa só naquela, a priori, né? A gente já pensa naquela imagem do homem hétero, né? É ele que faz essa imposição, né? E aí a gente vai ver que não, né? Não, essas pessoas também fazem parte desses outros grupos que também são minorias e não deveriam, né? Justamente por isso. Reproduzir dessa maneira também reproduzem. E isso só dá dimensão para a gente do estrago que esse sistema faz com a gente, né? Com as nossas relações.
né? E aí ele dá o exemplo também, assim como tu deu da Rihanna, né? Que quando engordou, a própria Lady Gaga, né? Ele fala ali realmente, né? Magérrima, quando ela tava ali magérrima, todo esse padrão que é imposto, né? Falou também sobre ele disse assim, ó, acho que foi ali nesse vídeo dele, o gay fora do meio, né? Que eu achei interessante quando eu vi. O gay fora do meio, então, tu pode falar melhor do que ninguém, tu tá muito mais engajado do que eu, mas eu fiquei pensando como são as coisas, né? De novo, naquele reforço de tudo que remete a características femininas é rechaçado, né? Então, Uhum. a fala, né? A fala afeminada, então ela é totalmente rechaçada, ela é totalmente, né? Então é menos. Então esse homem gay ele ocupa uma posição de privilégio porque ele é mais homem, né? Então todas essas questões, várias outras coisas eu anotei aqui também. Eu colocaria como passabilidade hétero. Né? Assim como existe no mundo trans, existe aquelas trans femininas, super femininas, onde ocupam os espaços, todo mundo fala assim, não, é uma mulher, completamente uma mulher. Então, essa mulher que tem essa passabilidade, essa mulher trans que tem essa passabilidade no mundo trans, é vista dessa forma, né, da mulher que passa muito pelo feminino. E no mundo G, por exemplo, existem os homens que se passam muito por hétero, né? E eles reproduzem muito esse discurso de heterossexual, de homem, né? Desse homem, desse macho alfa. Então eles colocam todas aquelas outras possibilidades do mundo feminino, como passivo, como homem afeminado, como os trejeitos do mundo feminino, como coisa inferior, né? Então a gente vê isso muito em discursos de aplicativo, não só no aplicativo, né? No mundo mesmo, assim, não, eu não quero me aproximar da gay afeminada, da gay que faz drag, da gay que faz que veste saia, da gay que usa maquiagem, da gay que ainda se imbui desse universo feminino. Então, muito eu chamo isso de passabilidade hétero, né? A gay ainda que passa por ser hétero, mas ela não é hétero, ela gosta de homem, mas ela gosta de homem macho, né? Que ela diz que é o homem macho, né? Então, existe muito isso dentro da comunidade LGBT, de afastar o feminino como desejo, né? De afastar essas coisas como desejável, né? Então, acontece muito no meio LGBT. Existem uns absurdos, assim, né? Eu lembro que ele falou ali até sobre... É o Carlinhos Maia, né? Que ele falou ali, provavelmente num vídeo, se eu não me enganei com o nome. Né? Carlinhos Maia, né? Eu até então nem conhecia o tal do Carlinhos Maia. Eu tô sabendo que ele existe a partir deste ano, deste momento. E eu fiquei pensando assim, por que ele é tão famoso assim, né? E aí ele mostrou algumas cenas de declarações dele que reforçam justamente todo esse machismo, né? E é uma pessoa que está ali se autodeclarando gay, homossexual, né? E lança uma série de toxicidades ali que só reforçam justamente os estereótipos, né? Os estereótipos, isso, por exemplo, mas eu acredito, não, desculpa te interromper, mas eu acredito que é muito um processo, né? Se a gente for ver por exemplo, o contexto do Carlinhos Maia, o Carlinhos Maia ele nasceu um pouco da internet, desse cotidiano da internet, né? Então, se eu fosse contar a minha história, por exemplo, desde o começo, eu não tenho ninguém no meu bairro onde, lógico, né? O Carlinhos Maia cresceu agora num contexto completamente diferente. Ele cresceu na internet. O Carlinhos Maia é tipo um projeto do Facebook, por exemplo. Ele cresceu muito com o Facebook, dessa coisa dos stories, do Instagram, de colocar o seu cotidiano muito à voga. Então, se você olhar o cotidiano do Carlinhos Maia, são pessoas heterossexuais ao lado dele, né? Ele, por exemplo, se você for ver a história dele,
ele conseguiu fazer muitas pessoas ao redor dele ficarem famosas, famosas, entre aspas, né, conhecidas através do Instagram. Se você olhar, você vê pessoas completamente heterossexuais ao lado dele, né? Falando coisas sobre a heterossexualidade, demonstrando amor heterossexual e tudo mais. Então, eu acho que é um processo dele se desconstruir ainda. Por exemplo, esses últimos dias, por exemplo, ele vem trazendo mais possibilidades dessas coisas, né? Quando ele casou, por exemplo, ele não beijou na boca, porque ele falava, não, eu quero respeito à família. Não, você pode respeitar a sua família beijando o seu marido, você está casando, poxa, né? E são discursos ainda de uma pessoa que viveu muito ainda do lado de pessoas heterossexuais. Estão falando muito desse discurso. Não, eu quero respeito. Você pode ser gay, mas você pode ser gay entre quatro paredes. Você não pode ser gay num shopping. Você não pode beijar numa praça. Você não pode demonstrar carinho num bar, né? Então, ele ainda estava muito carregado desse mundo heterossexual, né? Então, eu acho que muito dessa desconstrução vem com o tempo, né? Eu, enquanto homem gay, não nasci desconstruído, pensando que eu era aceito na comunidade heterossexual, né? Eu tive que batalhar muito para me aceitar. Imagine para as outras pessoas me aceitarem. Então, eu vejo muito do Carlinhos Maia tentando se desconstruir. Lógico, não passa o plano. Ele falou muita coisa errada. Ele falou muita coisa, tipo, eu não vou beijar no meu casamento, né? Eu sou um homem gay. Eu sou um homem casando com um homem, eu não sou um homem casando com uma bicha, né? E são essas discussões. Mas eu penso muito que é um processo. Ele ainda vai chegar lá. Né? E a gente não pode a gente deixar torce que sim, né? Eu fico um pouco... Eu entendo e acho super importante tu reforçar isso do contexto, né? Eu acho essa tua postura extremamente sensível, aliás, né? De a gente não sair, a gente falou da outra vez, né? O cuidado, às vezes, que a gente tem que ter para não disseminar ódio, né? Porque às vezes a gente fica tão indignado com algumas coisas e nesse não se auto-observar, a gente pode largar isso no mundo, como também um discurso de intolerância, se a gente não cuida, né? E acho super importante tu ressaltar o contexto dele, né? Isso foi bem bacana. E espero realmente, né, que seja um processo. É aí que tá, né? Eu espero que seja um processo, porque ele também, justamente falando desse lugar que ele ocupa, né, que ele influencia muita gente, milhares de pessoas, né? E aí no momento que ele chega, eu sou gay, mas eu sou macho, eu sou homem e a gente conquistou o mundo porque somos homens e abaixo a ditadura gay, eu não vou usar sainha, eu não vou, né? Então, assim, eu acho que é aquilo, né? 2020, feitas as ressalvas, né? Espero que seja um processo, que seja uma caminhada, que ele esteja aí caminhando para despertar justamente esse refinamento aí para que ele possa contribuir com esses movimentos que falam de respeito, né? Porque senão é mais um falando coisas que não nos ajudam, né? Não ajudam ninguém, assim. Então, enfim, tem tudo isso. Depois de um longo tempo, ele convidou uma outra drag queen para vir no canal dele e falar das coisas erradas que ele tinha feito. Ah, né? Legal. De reconhecer os vídeos que ele tinha falado, eu ainda não estava engajado na causa. Isso aí, esse eu não vi. Pois é, uma travesti veio no canal dele falando assim, veio dialogar com ele, veio falar com ele. Eu acho super importante. Porque se a gente afasta, a gente cancela, essa cultura do cancelamento, né? Se a gente cancela e não tem mais diálogo, a outra pessoa não vai aprender, né? Não vai colocar todas as dúvidas dela em voga e todas as... Porque a gente vai acabar sendo machista, né? Até na outra live que a gente fez, uma moça falou assim, mas eu acabei falando, né? Sobre os homens que têm medo de se colocar porque vai vir uma feminista e vai falar um monte, né? E justamente isso, porque tem homens que estão em outros processos, eles estão em outros lugares, né? E existem gays que estão em outros lugares, eles não estão super desconstruídos para falar sobre questões trans, para falar sobre coisas de gênero, para falar sobre agênero, sobre falar sobre
essa não binaridade das coisas, né? Tem muita gente que ainda está completamente aquém. Nossa, quando você fala de não binário, fala assim, o que é isso? Né? Eu não sei o que é isso, né? E isso existe no mundo hétero, existe no mundo gay, né? Então, a gente precisa ainda aceitar que existem pessoas que estão no processo ainda lá no início. E tem pessoas que ainda estão, que já estão num processo mais à frente da coisa. Acho que nem à frente, eu digo que desconstruindo um pedaço daquela coisa, né? Porque são várias camadas e que não tem grau, né? Não tem, eu acho que o machismo ele é tão bem construído que ele não tem grau, ele não tem uma primeira coisa que você desconstrói e depois você vai desconstruir uma segunda. Ele tá tudo muito encaixadinho, assim, né? Ele é bem construído para desfazer mesmo as coisas, né? Eu Você vou tá vendo o tempo aí? aproveitar, Will. Eu tô vendo o tempo, faltam uns 10 minutinhos antes de a gente ir lá para nossa dobradinha, nosso segundo momento. Tem uma pergunta aqui para ti, que é o seguinte, vamos aproveitar esse Tô vendo tempinho. aqui. Will, como foi para você o momento de tornar pública a sua orientação sexual? Que foi lá do início, né? Uhum. Então, essa pergunta eu acho muito legal, porque acho que ela faz um paralelo também com as pessoas falam assim, como foi sua saída do armário, né? Para minha família foi super tranquilo, assim, né? Eu saí do armário para minha mãe, foi a primeira pessoa da família que eu falei, foi para minha mãe. Eu tinha 23 anos, né? E já estava no momento, assim, que eu já me aceitava bem, já tinha passado por um momento de, de me aceitar, né? De desconstruir essa homofobia interna, que era muito grande, né? Desde a infância. Então eu cheguei para minha mãe e falei assim, ó, há uns 2 meses atrás, assim, antes de eu contar para minha mãe, eu tinha falado que ela tinha me perguntado, você tá namorando? E eu falei assim, não tô namorando. Mas eu tava ficando com um rapaz. E naquela época eu comecei a namorar com um rapaz. Eu falei assim, ó, mãe, eu tô namorando agora e entreguei uma foto para ela. Falei assim, ó, eu tô namorando com essa pessoa. E era um rapaz. Aí ela começou a chorar e falou que tava tudo bem, eu ser gay, que não sei o quê, mas ela tinha muita preocupação com essa coisa da sociedade. Ela tinha muito medo de que eu saísse na rua e fosse agredido. A primeira preocupação dela foi essa. E já com meu pai, acho que uns 2 anos depois, que uma amiga minha de 80 e poucos anos, uma senhora que eu trabalhava com ela nesse projeto que eu comentei, que é o Projeto Purpurina, foi ela que iniciou o GPH e o Projeto Purpurina. Ela escreveu um texto numa revista chamada Júnior, que a revista nem existe mais. Ela era para o público LGBT e jovem. Ela não tinha nu, não tinha nada assim. Tinha um nu artístico, assim, um semi-nude, né, na revista. E tinha várias matérias do mundo LGBT. E ela escreveu um texto falando sobre a saída do armário, de um pai que falava com o filho sobre a saída do armário. E um dia eu li esse texto num dia que meu pai veio morar comigo depois de muito tempo que separou da minha mãe. Ele estava passando por dificuldades financeiras, dificuldade de saúde, então ele veio morar aqui em casa um tempo. Né? E os meus pais são separados desde quando eu tinha 5 anos, e eu já tinha uns 20 e poucos anos. E aí eu fui ler esse texto e acabei me emocionando, porque o texto falava sobre o Dia dos Pais. E aí eu comecei a conversar com meu pai falou que me aceitava, e que não tinha, eu nem gosto dessa palavra, mas que não tinha problema nenhum, que ele já tinha passado por essa fase e já sabia, mas eu já estava namorando há tempo já. Né? Então, a minha saída do armário foi bem mais fácil do que para mim, por exemplo, de me desconstruir enquanto homofobia interna. Né? Então, para mim foi muito mais difícil desconstruir do que a sociedade tinha colocado na minha cabeça do que quando eu me assumi dentro da minha família. Porque minha família já tinha vários casos gays, assim, tipo, primos e tudo mais que conviviam. Era mais uma paranoia da minha cabeça, uma dificuldade minha do que da minha própria família, assim, né? Pelo menos na parte da minha mãe, né? Mas foi bem relax, assim,
com a minha mãe, mas foi muito difícil desconstruir isso dentro de mim, né? Essa homofobia que eu sentia na sociedade foi difícil de eu me libertar dela para chegar a, a vir ao mundo e falar sou gay. Mas tem uma coisa muito curiosa que eu queria falar, é que as pessoas falam assim, ai, como foi a sua saída do armário? Eu acho que a saída do armário é dia a dia. Todo dia a gente tem que sair um pouco do armário, né? Por exemplo, a última vez que eu tive que sair do armário, por exemplo, foi quando meu namorado estava morando em outra cidade, ele foi morar em Campinas, foi morar com outras pessoas, montou uma república. E aí ele teve um amigo e foi morar com esse amigo. E, tipo, eu tive que voltar do armário por causa da família desse amigo. Ninguém podia saber que a gente era gay, que a gente estava namorando, porque essa família do amigo não podia saber que aquela pessoa estava namorando com um homem gay. Entendeu? Então, essa saída do armário é um movimento que a gente vai e volta. Por exemplo, se eu for num novo emprego, eu vou ter que sair de novo do armário. Né? Eu vou ter que falar de novo que sou gay. Eu vou ter que comentar de novo. Então, por exemplo, se eu estou numa fila de um pão, os olhares são sempre, será que ele é gay? Será que ele não é gay? Entendeu? Essa saída do armário é constante. É constante na vida de um LGBT. Deve ser muito cansativo, né, Will? Deve ser muito cansativo, porque tu precisa sempre estar reforçando as mesmas coisas, né? E fiquei aqui te ouvindo só de imaginar o quanto é pesado isso, né? O quanto E a gente não... eu entendo que é um processo, mas a gente podia agilizar um pouquinho mais esse processo, né? A gente podia andar um pouquinho mais rápido, eu acho, assim, né? Para acompanhar. Eu acho que já, graças a Deus, eu acho que tá acontecendo. Embora às vezes eu veja coisas que eu volto atrás na minha posição, quando eu olho esses comentários, assim, nos comentários dos vídeos, a gente brocha, assim, né? A gente... nossa, tá, e tudo que tá acontecendo, na real não tá acontecendo, olha o que eu tô enxergando aqui, né? Mas a gente não pode pensar assim também, né? Tem muita coisa legal acontecendo, e a gente precisa também dar luz, eu acho que dar luz para esse caminho que está sendo trilhado dentro desse processo, né, de reeducação que eu acho que está acontecendo. Pode ser a passos lentos, não ser tão rápido quanto a gente gostaria, mas está acontecendo, né? Hoje a gente já fala muito mais do que se a gente for pensar, por exemplo, na década de 90. Aí até a gente vai falar sobre a mídia, eu me lembro que a gente conversou um pouquinho sobre esses reforços da mídia também, e outras questões que daí eu acho melhor a gente já seguir lá no nosso segundo momento, porque como a gente tem aqui 2 minutinhos, 3 minutinhos, é melhor a gente falar lá, né, para não cortar aqui. Não cortar. Para não cortar, né? Eu queria falar sobre essa coisa do... Eu já ia te perguntar, e casou bem essa pergunta do Roger com a saída do armário, que eu queria falar um pouquinho, te ouvir falar um pouquinho dessa expressão, e quando tu diz sobre o se aceitar e se assumir, né? De uma certa conotação desconfortável, assim, que te vem. E aí a gente fala sobre isso, continua falando lá na nossa dobradinha. Gente, agradeço quem passou por aqui, que ainda vai passar, vai ficar disponível. É só o tempo de eu disponibilizar aqui essa live e eu já volto para conversar com o Will e quem se sentir chamado a continuar aqui com a gente. Fiquem, né, porque é muito bom a gente poder estar trocando, assim, e ouvir vocês também, né, perguntas, comentários, é muito bom também essa interação para ver como é que vocês estão pensando, quem está aqui junto com a gente, né, como é que vê esses processos todos. Então, seguidinha, Will, já voltamos, aproveitem, vão no banheiro, tomam uma aguinha, dá uma respirada, tá? Uns minutinhos, só o tempo de eu disponibilizar, já estou entrando de volta. Beijinhos, gente. Obrigada, até daqui a pouquinho. Já voltamos.